Ei, me fala uma coisa, afinal de contas, Jesus é Deus? Deus é Jesus? Deus é o Espírito Santo é Deus? O Espírito Santo é Jesus? Afinal de contas, a Trindade existe ou não existe? Aonde eu encontro a palavra Trindade dentro da palavra de Deus? Quais foram as mentiras que você sempre ouve acerca da Trindade? No final, eu vou apresentar para você, fora da Bíblia, a melhor explicação sobre a Trindade. Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema As Heresias. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui, desse lado, tem o botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque todos os dias tem vídeo novo aqui no nosso canal. É isso mesmo. Todos os dias tem vídeo novo aqui no nosso canal. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Afinal de contas, a Trindade existe ou não existe? Será que Jesus é Deus? Deus é Jesus, o Espírito Santo é Deus? Ou ele é Jesus? Ou ele é os dois ao mesmo tempo? Será que a palavra Trindade tem na Bíblia Sagrada? Será que a Trindade é algo do Novo ou algo do Antigo Testamento? Como que eu entendo a Trindade? Será se eu acreditar na Trindade, eu vou me equivaler às religiões politeísta? Afinal de contas, nós viemos do judaísmo, nós somos judaico-cristão, acreditamos no monoteísmo, mas afinal de contas, nós acreditamos em um único Deus ou em três deuses? Essa é um grande enigma que vem se arrastando por longos e longos anos, e justamente hoje nós vamos tentar elucidar isso dentro da palavra de Deus. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: eu vou focar muito nas mentiras que nos contam acerca da Trindade. Eu vou explicar alguns versículos onde a maioria dos cristãos acreditam que esteja a Trindade ali, mas não está. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico ali é Bereshit bara Elohim. E muitos teólogos, inclusive grandes teólogos, dizem que Elohim está no plural, e se está no plural, então nós temos a Santíssima Trindade logo no verso 1 de Gênesis. Será que isso é verdade? É isso que eu vou pegar pontos, textos bíblicos onde eles falam que é Trindade, e eu vou mostrar que não é a Trindade. No final, eu vou mostrar para vocês a melhor explicação fora da Bíblia para você entender o que é realmente o conceito de Trindade. Anota aí, a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Ponto. Simples assim. Fábio, aonde temos Trindade na Bíblia? Não existe a palavra Trindade na Bíblia. Ela foi cunhada, ela foi criada pelos pais da igreja. Os pais da igreja, eles criaram a palavra Trindade. Então vamos deixar isso muito bem claro. Tópico primeiro: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? Ponto 1. A Trindade e o monoteísmo judaico cristão. Primeira coisa que você precisa anotar, ou uma outra coisa que você precisa anotar, é o seguinte: que a Trindade não está no monoteísmo. O que é monoteísmo, Fábio? Mono, uno. Então, é a crença em um único Deus. Então nós temos o monoteísmo e temos politeísmo. O poli é vários, então politeísmo é a crença em vários deuses. Então vamos deixar muito bem claro aqui, tá? Trindade não é um conceito judaico. Essa é a primeira mentira que você precisa desfazer. Trindade não é um conceito judaico. Eles querem empurrar a Trindade para os judeus. Os judeus não acreditam na Trindade. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Trindade não é um conceito judaico.
Uma outra coisa que você precisa entender que em Deuteronômio, capítulo 6, e verso 4, que é um texto áureo do judaísmo, que é o Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Errad. Ouve, ó Israel, ouve, existe um único Deus em Israel, e somente a ele adorarás. Ou seja, o Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Errad, não significa de forma alguma a trindade. O Shema Israel Adonai não significa trindade. Então anota aí. Primeiro, a palavra trindade não aparece na Bíblia. Outra coisa, a trindade não está dentro do monoteísmo. Outra coisa, a trindade não é um conceito judaico. E não adianta pegar Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, para testificar e para provar que ali está a palavra trindade. Por quê? Porque, olha que interessante, nesse verso, em hebraico é Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Errad. A palavra Errad aí é único. E muitas pessoas vão dizer que Errad é uma unidade composta. Mas no hebraico não é isso. Errad não é uma unidade composta. Está longe de ser isso. Está muito longe de ser isso. Ou seja, Errad é uma unidade simples. Não é uma unidade composta. Esse conceito de unidade composta é para eles tentar colocar a goela abaixo acerca da trindade. E isso não é verdade. Ou seja, é quase unânime dentro dos sábios judaicos eles acreditarem que o Errad significa literalmente ou pode significar unidade no simples, mas a unidade simples. O que é unidade simples? Por quê? Unidade composta é uma teoria que tenta pegar o Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e colocar, ou seja, é único, mas composto, negativo. A unidade simples é a manifestação de Deus. Deus é poderoso, criador, é todo poderoso, ele é onisciente, onipresente, ele é magnífico, ele é eterno, ele é amoroso, ele é justiça, ou seja, pega todas as qualidades dele, todas as manifestações dele e pega isso e faz uma unidade, ou seja, tudo converge nele. É isso que significa a palavra Errad. Eu tenho um livro aqui em casa, muito interessante, que esse livro é o seguinte, eu vou pegar ele para vocês, só um momentinho. Voltei. Por exemplo, esse livro aqui, ó, ele muda tudo. Ele muda tudo. Aqui está escrito, amém. O povo judeu fez um pacto com Deus. Esse livro aqui, ele é uma preciosidade. É aqui que eu aprendo a palavra Errad. Eu tenho essa outra literatura aqui, ó, muito profunda. Literatura... Olha a grossura do livro. Olha a grossura dele. Ele tem aproximadamente, ele tem 663 páginas. É um livraço, é um livraço. Olha o nome do livro, Literatura Judaica entre a Bíblia e a Mishnah. Uma introdução histórica e literária, ou seja, ele faz um paralelo entre a Bíblia e a Mishnah. A Mishnah é um conceito judaico, é uma tradição judaica, então dentro desse livro é onde eu aprendi que a palavra Errad, por exemplo, eu vou dar uma curiosidade para vocês, que 99,99% dos outros professores de EBD não sabem dessa informação, mas você vai ter o privilégio de aprender aqui comigo. Olha que interessante, eles dizem o seguinte, não sou eu, é nesse livro que eu aprendo isso daqui, que a palavra Errad, os judeus têm a tradição de alongar a palavra Errad, não é Errad, é Errad. Porque eles acreditam, isso é tradição, só para que você possa entender a profundidade disso, que quando eles prolongam a palavra Errad, ele está alongando o eterno. Mas de que forma? De que a minha vida será alongada, porque só existe ele realmente como único Senhor. Porque a palavra Errad significa único, não é um, é único. Por isso o conceito de unidade não composta, unidade simples. Ou seja, tudo que existe
converge e está nele. Por isso que é uma unidade simples. Unidade vai se juntando, mas é de forma simples, é nele, é na essência, na divindade dele. Então vamos deixar muito bem claro, porque eu ouço muitas mentiras a respeito da tradição judaica, querendo colocar o judaísmo dentro da Trindade. Ponto 2, evidências no Antigo Testamento. Eu quero mostrar para vocês o que não é Trindade no Antigo Testamento. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 1. Isso não é Trindade. Fabio, mas eu vi no Google, eu vi no professor falando que Bereshit bara Elohim. Aí coloca Elohim, ou Elohim, se for sefaradita, ou não importa o problema agora a pronúncia, mas Elohim está no plural. Então é Deus dos deuses. No princípio, Deus dos deuses criou os céus e a terra. Se Elohim está no plural, então quer dizer que tem mais de um Deus. Querido, presta atenção. A primeira regra hermenêutica, o que é hermenêutica? É a arte de interpretar bíblica. É a arte de interpretar a Bíblia. Esse ano aqui eu vou lançar o meu treinamento exclusivo de interpretação bíblica, para que você possa interpretar a Bíblia de forma correta e você não vai cair mais na onda desses mentirosos que ficam falando coisas erradas. Eu tenho aqui embaixo um link, tá? Da minha mentoria. É um grupo secreto, é um grupo exclusivo, a Bíblia Secreta. Clica aqui, é lá no meu WhatsApp, venha participar, que esse ano eu vou lançar a minha mentoria, que vai ser única, especial, porque você já me conhece, que eu interpreto a Bíblia de uma maneira simples, fácil, e eu descomplico o complicado. O que você precisa entender é o seguinte, que a palavra Elohim significa realmente plural, mas não é plural de pessoas. Qual é o princípio que você tem que entender? Imagine só, você ouvindo ou lendo a primeira vez Gênesis lá no deserto. Presta atenção, você está lá no deserto. Olha eu dando a mentoria aqui para vocês de forma profunda. É assim que eu penso, é assim que eu tenho as minhas interpretações bíblicas, que muitos de vocês falam assim, nossa, como você conseguiu? Eu penso um pouquinho fora da caixa. Então eu me transporto, eu lá no deserto, longe de internet, longe de Instagram, longe de YouTube, longe da informação. Nasci acreditando que nós somos monoteístas, a crença em um único Deus. Eu acabo de sair do Egito, onde no Egito tinha muitos e muitos deuses, é Deus mosca, é Deus rã, é Deus sapo, é Deus, é tanta coisa, é tantos deuses, mas nós acreditamos em um único Deus, no Deus Todo-Poderoso, no monoteísmo, no Adonai. Eu acredito no único Deus. Aí eu estou lá no deserto, eu saio desse emaranhado de outros deuses, eu estou no deserto, e Moisés agora está escrevendo a lei. Moisés está escrevendo o livro do Gênesis. Já tinha tradição oral, que é uma outra história, agora ele chega com um livro escrito. Ele chega com um livro escrito. E no primeiro verso ele lê, ou ele escreve, Bereshit bara Elohim. Aí você para e pensa, Bereshit bara Elohim, Bereshit, no princípio, bara, criou, Elohim, deuses. Aí você fica assim, peraí, mas eu acabei de sair do deserto, existem outros deuses? Então a primeira regra hermenêutica é como os primeiros leitores interpretaram aquilo que eles leram. Isso daí você precisa entender. Eles não interpretaram como os deuses, como mais de um Deus. Como que eles interpretaram, Fábio? Existem várias maneiras que eles interpretaram. Uma das maneiras majoritárias é que eles entenderam que esse Deus Criador, ele estava se manifestando de várias formas. Então essa manifestação multiforme, é por isso que Paulo, sendo judeu, pensava como judeu, escreveu na carta aos Efésios que Deus, na sua multiforme, ou seja, na sua variada maneira de se apresentar, de fazer, é esse o conceito que eles tiveram. Que Deus estava se manifestando. Porque os judeus entenderam que Deus criou
tudo, que Deus criou todas as coisas. Então, a maneira que ele criava era uma maneira não diferente, mas ele criava uma coisa, depois ele criava outra. Então, eles estavam assim, uau, que fantástico, Deus está se manifestando de várias formas. E essa variedade de manifestação, eles chamavam de Elohim. Então, não significa outros deuses. O que eles entendiam é que Deus estava se manifestando de várias e várias maneiras. É isso que você precisa entender. Por exemplo, você está lá no deserto, está lá com Moisés. Tira a internet da sua cabeça, tira Facebook, tira TikTok, tira Segantin da sua cabeça, gente. Agora você vai ler Gênesis, você pegou a Bíblia e está lendo. Gênesis 3, 1 verso 6, 26. E façamos o homem. Aí você fala aí, Fábio. Aqui, Segantin. Façamos está no plural. Deus estava falando com outros deuses. Ele estava falando com o Filho e com o Espírito Santo. Calma, calma, calma. Você está no deserto. Você está lá. É isso que eu quero que vocês entendam. Como que eles interpretaram a Bíblia quando eles leram a primeira vez. É isso que vocês precisam entender. É isso que eu quero que vocês pensem. Vocês precisam pensar fora da caixinha. Vocês precisam entender o que é superlativo na Bíblia. Tem hora que você não faz uma coisa e você fala, nossa, a gente, né? A gente fez isso, ou nós fizemos isso, e foi você sozinho que fez. E foi você sozinho que fez. Então, dentro da tradição judaica, existe uma coisa chamada superlativo. Por exemplo, em Isaías, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Tem 3 Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Toda a terra está cheia da sua glória. Aí diz que é santo ao Pai, santo ao Filho e santo Espírito. Está errado. Está errado. Não existe ali nenhuma evidência de adoração de 3 deuses. Ali é um conceito judaico sobre a superlatividade, a supervalorização. Eles estavam exaltando ele de forma suprema. A gente não fala Santíssima Trindade, Santíssimo, o Santíssimo Papa. O que é? Santo, santo, santo. É santo ao extremo. É essa que é a ideia. A Bíblia está repleta desses conceitos. São na Bíblia. Então, nesse ponto, eu quero mostrar para vocês que esse texto não serve para provar a Trindade. Ponto segundo. Ponto terceiro, revelada no Novo Testamento. Olha que interessante, no Novo Testamento a gente encontra a Santíssima Trindade revelada em 3 momentos específicos. Fábio, você não vai mostrar nenhum versículo no Velho Testamento que prova a Trindade? Não vou. Por que eu não vou? Porque a minha proposta aqui é de fazer vocês pensarem. É justamente isso. Eu quero mostrar as mentiras que contam para vocês, as interpretações equivocadas dos textos que todo mundo fala que prova a Santíssima Trindade. Então eu estou provando que ali não existe a Santíssima Trindade. Eu não estou dizendo que a Santíssima Trindade não está na Bíblia. O que eu estou mostrando para vocês é que os textos que lhe apresentam, eles não significam e não atestam a Santíssima Trindade. Agora, a Santíssima Trindade revelada no Novo Testamento, ela é revelada em 3 momentos. Primeiro, Mateus capítulo 28, verso 19, na grande comissão. Quando Jesus diz para nós irmos, pregarmos o evangelho, ali está explícito, tá? O quê? A Santíssima Trindade. Ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aonde está revelada a Santíssima Trindade? Na ministração, na distribuição dos dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 4 ao verso 6. Fica muito claro, nítido, a manifestação da Trindade na manifestação dos dons, ou nas distribuições dos dons espirituais. E em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, na bênção apostólica. O que eu me impressiono, que eu fico assim, espantado de ver, é o seguinte, naquele episódio que Jesus ele é batizado por João Batista
no Rio Jordão, ali para mim está explícito a Trindade. O Pai se manifesta em voz audível, a pomba desce para representar a presença do Espírito Santo e ali estava o próprio Cristo. Então, os três estavam desconectados, presta atenção nessa palavra, estava desconectado, ao mesmo tempo a essência era a mesma. No final eu vou mostrar a melhor explicação para você entender isso que nós chamamos de desunido e unido ao mesmo tempo. Vai ser fantástico, você vai fazer isso na sua classe, os alunos vão ficar impressionados. Tópico segundo, as heresias contra a Trindade, contra a doutrina da Trindade. Uma grande heresia é o unicismo. O que é o unicismo? O unicismo é uma crença que acredita que Deus se manifesta de diferentes maneiras. Por exemplo, quando no Antigo Testamento ele era o Pai, quando se manifesta o Filho, então o céu fica vazio e Deus desce na terra e ele se manifesta como Jesus. E cadê Deus? Estava na terra. E o céu? Ficou despovoado não, perdão, ficou sem Deus. Deus está agora habitando na terra. Então isso que é o unicismo. E o Espírito Santo, o Filho, é por isso que Jesus disse, convém que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. Ou seja, Cristo precisou morrer. Após a morte dele, aí Deus se manifesta hoje como? Pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a ideia do unicismo, é Deus se manifestando de forma diferente. Deus se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito. Mas quando ele se manifesta como Pai, ele já operou. Hoje ele é Pai? Não. Ele operou, ele se manifestou como Pai no Antigo Testamento. No Novo Testamento ele se manifesta como Cristo por 33 anos. E hoje Deus se manifesta como Espírito Santo de Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer. O unicismo, ele nega a Trindade e não a deidade. O que é a deidade? A divindade. Ele vai dizer que o Pai no Antigo Testamento era Deus, se manifestou, é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O que ele nega são esses três existindo ao mesmo tempo. Esses três existindo ao mesmo tempo que eles negam. É isso daqui que eles estão negando. Eles estão negando a divindade, a essência desse ser chamado Deus. Ou seja, o Pai lá no Antigo Testamento, ele tinha todas as características de Deus. O Filho tinha todas as características de Deus. E o Espírito Santo possui todas as características de Deus. Então eles negam a Trindade e não a essência, não a deidade do Deus. Aí entro no ponto de número segundo, a verdade bíblica. Aqui aonde eu reforço sobre o batismo de Jesus. Para mim ali é clássico. Existe muito bem claro os três seres, as três pessoas divididas no mesmo momento, mas dividida. Ou seja, então o céu não estava vazio e o Espírito Santo ele já existia. São três pessoas distintas, vivendo independentemente um do outro, mas que têm a mesma essência e com funções diferentes. Então, você entendeu o que é unicismo? Muito simples, claro e objetivo. Tópico terceiro, unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Aqui o autor vai falar muito sobre o grupo Voz da Verdade. A Voz da Verdade é ou não é uma heresia? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Eu não vou me ater a dizer que a Voz da Verdade, que os seus hinos são hinos heréticos. Eu não vou me opor a isso. Mas também não vou afirmar, como muitas pessoas dizem, mas o louvor, por exemplo, deles falou comigo, o louvor deles já fez muita coisa boa comigo. Presta atenção. A tua experiência e as nossas experiências não validam doutrinas bíblicas. Porque eu posso ouvir uma música, por exemplo, católica,
que nós acreditamos que o catolicismo é uma heresia e aquela música católica fazer um benefício para minha alma, falar comigo, alegrar o meu coração. Então não vamos fazer disso a teologia para validar a teologia de um grupo. Por exemplo, a Adventista do Sétimo Dia. Nós acreditamos que eles são uma heresia, mas as músicas deles são profundas. As músicas deles são maravilhosas. Então eu não posso atestar a música pela crença deles. Eu não posso atestar a crença, a música deles, como algo belíssimo e atestar, por exemplo, as doutrinas que eles têm, todas as doutrinas dele, baseada na Ellen White. Por exemplo, quando alguém vai escrever uma música no grupo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles escrevem baseado na sua própria doutrina. Simples assim. Quando eu me converti em 1994, eu me converti no mês de março de 94. Aí nós, os jovens, iam fazer um congresso. Eu acho que era no mês de setembro, eu não me lembro exatamente quando era o congresso. O que aconteceu? Nós reunimos lá, eu não me lembro direito se era 2, 3 mil jovens, lá na cidade de Nova Odessa, no interior de São Paulo. A igreja alugou um ginásio, fizemos um baita de um congresso lá, eu era novo convertido. Eu nunca me esqueço do hino que nós cantávamos, que nós cantamos naquele congresso, O Milagre Senhor. Ou seja, aquele hino, aquela música cantada pelo coral da Unesp, UMASP, lá da igreja da Adventista do Sétimo Dia, um milagre, Senhor, tem feito em mim. Ó, vocês viram que eu manjo muito de louvor aqui, né? Ou seja, aquele eu nunca mais esqueci. O ano passado completou 30 anos desse louvor que eu cantei, que eu ouvi pela primeira vez, que eu sou um milagre, Senhor. E um milagre tem feito em mim. Eu lembro aquela multidão de jovens cantando aquilo, ou seja, aquele louvor não serve para validar as doutrinas da igreja da Adventista do Sétimo Dia, como as músicas da Voz da Verdade não pode atestar de forma alguma as suas doutrinas. A igreja Voz da Verdade, eles são unicista. Eles negam a trindade, mas não negam a deidade. Então agora eu não vou me atrever, se eu não posso cantar os louvores dele, porque eles são unicistas, longe de mim, longe de mim. Porque quando eles escrevem um louvor, quando eu estou ouvindo o louvor deles, eu nem estou pensando em unicista. E a maioria das pessoas que ouvem nunca ouviram falar em unicismo. Eles não entendem o que é isso. Eles acreditam que aquele Jesus que eles estão cantando é o mesmo Jesus que nós estamos cantando. Então eu não vou me atrever aqui a proibir, longe de mim, de proibir, de lançar uma nota oficial dizendo que não pode cantar Voz da Verdade. Eu me lembro que nós tínhamos um líder de jovens, e esse líder de jovens um dia estava orando. Eu já tenho uns 25 anos, mais, uns 26, 27 anos, isso mesmo, tem 30 anos que eu estou na igreja, vai fazer 31, deve ter uns 28 anos, logo quando eu me converti, uns 29 anos, eu vi ele dizendo o seguinte numa oração: Senhor, no meu rádio nunca tocou Voz da Verdade. E aquilo ficou na minha cabeça. Porque me ensinaram que a Voz da Verdade era do mal. A Voz da Verdade não podia cantar, porque era algo que contrariava a palavra de Deus. Então, longe de mim hoje dar essa informação para vocês. O que vocês precisam entender é que a Trindade é algo bíblico, é algo que não é fácil de se explicar, mas eu vou mostrar aqui para vocês como... Dá um exemplo prático da Trindade, Fábio? Te dou um exemplo muito prático, muito clássico. Olha que interessante, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 palitos de fósforo. 3. Vocês percebem que aqui em cima está o fósforo. Olha que interessante. Vou fazer isso rápido aqui, senão vai pegar fogo na minha casa, né? Ó. Você consegue entender que os 3 estão separados? Ó, os 3 separados.
Mas se eu separo, ó, eu junto, ó, opa, aqui. Você consegue entender? São os três separados. E se eu colocar os três juntos, continua sendo o fósforo. Mas tem três fogo? Não. Eu tenho um fogo só. O fogo é a essência. O fogo é a deidade. E a madeira é a pessoa. Ou seja, são pessoas diferentes, são madeiras diferentes, mas que têm a mesma... Então vai pegar fogo na minha casa. Tem a mesma essência. Vocês conseguiram entender essa ideia? É muito simples, prático e objetivo. As três madeirinhas, os três fósforos são pessoas diferentes. São madeiras diferentes, têm espessura diferente, ou seja, são personalidades, mas que têm a mesma essência. Quando eu separo, continua a mesma essência. Quando eu junto, não transforma em outro Deus. Porque na minha época, eles ensinavam o seguinte. Lembra daquele 3 em 1? Tinha o discão, tinha o rádio e o toca-fita. Então olha só, eles pegou o toca-fita, pegou o rádio e pegou a vitrola, a antiga vitrola, uniu os três e formou um aparelho chamado 3 em 1. Então presta atenção, quando eu pego três coisas e junto essas três coisas diferentes, eu formo uma quarta coisa. Eu tenho três, uni as três, formou 4. Por quê? Eu peguei o tape, eu peguei o rádio e peguei a vitrola. Formou o quê? Um aparelho gigante. Você não concorda comigo que se eu separar, a vitrola é uma coisa, o tape é outro, o rádio é outra coisa? O rádio não é o aparelho grandão. O rádio é só o rádio. A vitrola é só a vitrola. O tape é só o tape. Eu posso ter um tape desse pequenininho. Ou seja, eu faço uma outra coisa. A ideia desse fósforo é fantástico. Por quê? Aqui tem a ideia realmente da trindade. Temos três madeiras diferentes uma da outra, mas o fogo é igual. Quando eu separo, não fica fogo diferente, fica o mesmo fogo. Isso daqui, na prática, de forma muito simples, é a trindade. A Bíblia fala realmente e mostra, apresenta, não a palavra trindade, mas o conceito de trindade. Ou seja, isso é algo bíblico, isso é algo que nós precisamos sim perdurar, nós precisamos divulgar, nós precisamos ensinar, porque é um princípio bíblico, embora o termo não esteja na Bíblia, esses três sim, eles existem. Então existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Eterno continue te abençoando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.